O verdadeiro homem mede a sua força quando se defronta com o obstáculo. No mundo que se faz deserto, temos sede de encontrar um amigo. Acho que é bem difícil de encontrar por aqui alguém que escute o nome O Pequeno Príncipe e não abra um sorriso, não se lembre da amizade dele com a raposinha ou sua geniosa rosa, que não tenha boas lembranças ou até mesmo que não te venha à mente a frase "Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas". Mas e se eu disser a vocês que o aviador da história do Pequeno Príncipe, aquele com quem ele se encontra lá no meio do deserto do Saara, tem muito mais a ver com o autor dessa história do que a gente imagina? E digo mais, não só tem a ver com ele, como é uma referência direta ao próprio. A quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O dia em que Antoine de Saint-Exupéry, o fascinante autor dessa história linda, que é uma das minhas preferidas, tal qual o aviador do Pequeno Príncipe, caiu com seu avião e seu mecânico no meio do deserto da Líbia e passaram lá 3 dias e 4 noites. Durante um voo pioneiro de Paris à Indonésia, antes da Primeira Guerra Mundial, este famoso aviador francês e seu mecânico caíram no deserto da Líbia e pareciam condenados a perecer sob o calor e as múltiplas miragens. Antoine de Saint-Exupéry, nascido em Lyon, na França, em 29 de junho de 1900, não só era um excelente aviador desde os seus 21 anos de idade, como foi um dos responsáveis pela implantação de rotas de correio aéreo na África, América do Sul e Atlântico Sul. Aos seus 36 anos, tinha uma incontrolável necessidade de sensações fortes e, acompanhado de seu mecânico e parceiro de voo, André Prévost, sobrevoavam o deserto da Líbia. Antoine, mais uma vez, em busca de aventuras, pretendia desta vez bater o recorde de André Diapi, superar o tempo de voo de Paris a Saigon de 3 dias e 15 horas. Porém, na noite do dia 31 de dezembro de 1936, o avião bateu numa planície e parou no deserto a alguns quilômetros do Cairo. No primeiro dia, caminharam cerca de 57 quilômetros numa vastidão ofuscante, sofrendo terrivelmente de sede. Ao cair da noite, já tinha se esgotado a última gota de líquido. Amontoaram fragmentos da asa partida e acenderam uma fogueira como sinal, mesmo tendo certeza que ninguém ia ver. Na manhã seguinte, usando umas estopas velhas, limparam o orvalho nas asas do avião e espremeram, obtendo algumas colheres de água suja misturada com óleo. O gosto era horrível, mas serviu para umedecer os lábios. Eles carregavam uma arma e em certo momento Prévost disse que era bom terem essa opção, caso tudo desse errado. Antoine ficou furioso com o amigo, mas no fundo era porque ele compartilhava desse sentimento. Ele tinha pensado a mesma coisa na noite anterior olhando para o coldre. Quando clareou a madrugada, voltaram à exploração indo em direções opostas. Enquanto Antoine caminhava, ia reunindo em sua memória tudo o que poderia recordar sobre o deserto da Líbia. No Saara, a umidade relativa do ar é de 40%. Ali na Líbia descia para 18%. E a vida parecia evaporar-se. Os beduínos, um grupo étnico que habita os desertos do Oriente Médio e do Norte da África, e também os coloniais, afirmavam que um homem poderia resistir ali 19 horas sem beber água. E se por acaso, quando chegar a 20ª hora, começasse a ver luzes diante dos olhos, é porque o fim não tardava a chegar. Antoine dava o mérito de ainda estarem vivos ao vento úmido do Nordeste, que soprava de forma incomum naquela região. Ele se atormentava pensando quanto tempo mais tinha até que as luzes começassem a inundar os seus olhos. De repente, ele parou a caminhada ao ver um homem acenando para ele. Começou a gritar feito um doido, correu na sua direção e viu o homem sumir feito areia no vento. Era uma miragem. O deserto inteiro parecia povoar-se de vida e era muito difícil para Antoine negar as visões que os olhos viam.
impedir-se de correr na direção das caravanas que passavam lá longe. Ele até dizia: lá vai ela, como se fossem mesmo de verdade. As miragens, criadas pela imaginação tão rica de Antoine, sinalizavam para ele. A chegada do crepúsculo aliviou um pouco os pensamentos de Antoine. Porém, de repente, ele parou apavorado ao perceber que estava muito longe da base. Pensava: é bem possível que Prévost tenha sido descoberto por alguma caravana? Após 2 horas de caminhada voltando por onde veio, ele viu um clarão no horizonte. Prévost, com medo de que o amigo tivesse se perdido, havia acendido uma fogueira. Mais 1 hora de caminhada, mais 500 metros e por fim mais 50 metros, Antoine parou tomado de espanto e alegria que inundava seu coração. Sob a luz da fogueira, Prévost conversava com 2 árabes. Ele então apertou o passo e chegou gritando alegremente: olá! Ele viu os nômades estremecerem de surpresa olhando fixamente para ele. Prévost correu em sua direção, o abraçou e o amparou, o amigo que estava cambaleando. Após recompor-se, Antoine logo perguntou: então eles vieram? E Prévost, olhando estranhamente para o amigo, disse: hein? Antoine disse: esses árabes, diabos, aqueles com quem você estava conversando. Prévost então olhou ainda com mais estranhamento e disse: eu não vi árabe nenhum. Pobres homens, nesse momento não viram mais por que deter as lágrimas, se puseram a chorar muito. Durante as últimas 24 horas, tinham bebido apenas 1 colher de água de orvalho suja. Tiveram então a ideia de estender o paraquedas para conseguir recolher mais orvalho. Quando o torceram num dos tanques, viram que haviam conseguido quase 2 litros. E a longa agonia de sede havia terminado. Podiam beber o quanto quisessem. Mas essa água tinha uma cor verde amarelado, brilhante, e ao primeiro trago sentiram um sabor tão amargo que mesmo morrendo de sede não conseguiram engolir. E realmente não foi boa ideia beber essa água. Prévost começou a andar em círculos com os olhos fixos no chão, quando de repente ajoelhou-se e começou a vomitar. Meio minuto depois foi a vez de Antoine. Aquela última e frágil esperança ao conseguir os litros de água desapareceu. Eles nunca descobriram se o mal-estar foi ocasionado por algum revestimento do paraquedas ou por algum composto químico existente no tanque. Era chegado o tempo deles tomarem uma séria decisão. Precisavam dar as costas para aquele lugar maldito, ao avião, às suas coisas e irem andando pelo deserto até onde pudessem alcançar. Ou simplesmente desistiriam e ficariam ali. Se dependesse da vontade de Prévost, eles se deitariam ali e ficariam dormindo. Mas Antoine guardava ainda alguma esperança e queria ir além, queria muito viver. Puseram-se a caminhar, lado a lado, rumo a Les Nordeste, sem ter a mínima ideia se cada passo os aproximava do trajeto das caravanas ou os mergulhava mais profundamente no deserto insondável. De todo, na percepção dos dois, só ficava que estavam numa corrida ao inevitável fim. Antoine mantinha os olhos fixos no chão, porque as miragens brincavam com as suas vistas e eram mais do que ele poderia aguentar. Às vezes encaravam a bússola para distrair os devaneios. Outra hora, se estendiam na areia para tomar um pouco de fôlego. Ao cair da noite, Prévost disse: sou capaz de jurar que tem um lago bem ali na frente. E a essas horas não pode haver miragens? Antoine nem respondeu. Há muito já tinha deixado de acreditar no que seus olhos viam. Prévost, confiante, resolveu investigar o tal lago que se encontrava a uns 20 minutos de caminhada. Antoine só conseguia pensar: aposto que Prévost não volta mais. Vai cair sem forças mais adiante e já era. Assim como eu vou perecer aqui mesmo, onde eu estou. De qualquer forma, tanto faz, pouco me importa. Ele, na verdade, só conseguia pensar quanto tempo mais faltaria para que as luzes nos seus olhos chegassem, e assim a sua hora de partir. Tentou fazer vir à boca um pouco de saliva, mas nada vinha. Quando fechava a boca, uma substância viscosa grudava aos lábios, formando uma crosta sólida, mas ainda podia engolir, e por enquanto, nada de luzes nos olhos. A escuridão chegou e seus pensamentos voltaram-se para seu amigo. Perdido, por onde andaria Prévost, o bom rapaz?
Antônio o achava uma ótima pessoa e nunca o viu reclamar de nada. Ao virar-se e olhar para o horizonte, uns 500 metros, avistou a lanterna de Prévost que sacudia. Antônio imaginou que na certa ele havia se perdido e tentou gritar, mas ele parecia não ouvir. E então uma outra lanterna brilhou, e logo após mais uma. Seria sua salvação? Uma expedição de socorro? As 3 lanternas continuavam a fazer sinais. O juízo de Antoine parecia perfeito e a visão também. Quando notou que as luzes pareciam começar a se afastar, encheu-se de pânico e correu na direção gritando: "Esperem, esperem, eu estou indo!" Ele foi correndo e gritando e já lhe faltava o fôlego quando ouviu um chamado em resposta. Continuou indo na direção da voz até alcançá-la e era Prévost. Antoine chegou tropeçando e caiu dizendo: "Quando eu vi todas aquelas luzes, eu tive que vir." E mais uma vez, confuso, Prévost disse: "Que luzes?" Só então, Antoine olhou mais uma vez e viu que não existiam luzes. Seu amigo estava completamente sozinho. Mas nesse momento, Antoine não tinha mais forças para se sentir desesperado, apenas sentiu uma surda irritação de alguém que se sente muito enganado. Prévost rompeu o silêncio dizendo: nossa situação é a pior possível." Aquela noite foi muito fria. Seus dentes batiam e os músculos se contraíam convulsivamente. Antoine sentiu um calafrio de gelo e viu que o seu corpo não aguentaria muito tempo. Resolveu enterrar-se na areia, ficando só com a cabeça de fora. Prévost negou-se a se enterrar, achava melhor que continuassem o movimento até onde pudessem. Mas Antoine, nessa altura, já não sentia frio e seu corpo estava adormecido. Quando raiou o novo dia, ele se sentia melhor e já acordou dizendo a Prévost que agora sim poderiam aproveitar que ainda não tinham a garganta contraída e seguir se movimentando até onde pudessem. Não teve orvalho nessa noite e começou a soprar o vento oeste. Esse era aquele mesmo vento que ressecaria um homem em 19 horas. A língua de Antoine parecia um gesso e a boca estava muito amarga. Algumas luzes já começavam a dançar diante de seus olhos. Ele ainda tentou beber um pouco de éter puro que levavam consigo e foi como engolir uma lâmina de barbear. Em seguida, ele tentou álcool 90%, mas aí a sua garganta chegou a fechar. Já totalmente desesperados, começaram a caminhar mais rapidamente, a fim de aproveitar bastante as horas frescas da manhã. Eles sabiam que quando o sol estivesse alto, não conseguiam mais continuar andando. Nessa altura, eles já não aguentavam nem 500 metros sem parar para deitar um pouco no chão. Eles nem sabiam o que os motivava a continuar andando, na verdade. Quando passou um certo tempo, a paisagem estava diferente. Podiam ver cerca de 1,5 km à sua frente algumas dunas salpicadas de arbustos baixos. Agora já caíam a cada 200 metros de caminhada. Antoine disse: "Vamos nos esforçar pelo menos até aquelas moitas." Eles já atingiam os limites de suas forças e sabiam que não iam aguentar por mais muito tempo. Em seus pensamentos, Antoine refletia: "Ontem eu abandonei a esperança e hoje essa palavra não me faz mais sentido algum. Estamos marchando mecanicamente como bois emparelhados num arado. Ontem eu ainda sonhava com laranjais paradisíacos. Hoje perdi a fé no paraíso e nem acredito que existam laranjas." Subitamente, durante a caminhada, Antoine olhou à sua frente espantado. Imediatamente olhou para Prévost, para confirmar se não se tratava de mais um delírio. Mas desta vez, ele parecia compartilhar de seu espanto e ser igualmente incapaz de pôr em ordem os seus pensamentos. Mas antes dessa surpresa, eu preciso dar uma pausa aqui para dizer a você que ainda não é inscrito que clique aí no botão vermelho, deixem o like, comentem o que vocês acharam dessa história. Se assim como eu, vocês são fãs do Pequeno Príncipe e ainda não conheciam esse lado do autor, compartilhem o vídeo com quem vocês acharem que possa gostar desse tipo de conteúdo, ativem também o sininho para notificação quando sai vídeo novo e é toda terça-feira, hein? Isso é muito importante para que eu consiga prosseguir com esse trabalho, pessoal. Estou sendo muito feliz na produção dessas histórias. Eu amo trazer conhecimento de coisas novas para vocês. Então, bora lá ver como que foi o final dessa história.
Havia pegadas na areia e de repente ouviu-se um galo cantar. Antoine logo pensou: além dos meus olhos, estarão agora os meus ouvidos me pregando peças? Foi trazido de volta do fundo dos seus pensamentos por Prévost, que lhe agarrava o braço perguntando: você ouviu? E ele, com medo, respondeu: o quê? Temendo a resposta, e ouviu Prévost dizer: um galo. Então não tinha mais dúvidas, estavam salvos. Numa duna baixa, a pouca distância, apareceu de súbito um beduíno, daqueles povos do deserto que eu mencionei lá no comecinho. Os dois desataram a gritar e até arranharam as gargantas, mas as suas vozes estavam fracas e não atingiam nem 50 metros. O beduíno se afastava lentamente, estavam o perdendo de vista, e não tinham força alguma para correr atrás dele. Outro árabe apareceu sobre a duna. Tentaram chamá-lo, mas as suas vozes continuavam a falhar. Resolveram então agitar os braços. O beduíno, no entanto, teimava em olhar só para o outro lado. Por fim, com uma lentidão desesperadora, ele voltou-se para o lado deles e deu-se o milagre. Veio andando na direção deles. Se aproximou, apenas os olhou, colocou as mãos em seus ombros para que se estendessem na areia. Naquele momento, não existia distinção de raça, de idioma, nada disso era levado em consideração. O que contava era aquele pobre homem nômade do deserto pousando suas mãos que pareciam de um anjo sobre seus ombros. Esperaram um momento e ele trouxe um bocado de água. Estendidos na areia de barriga para baixo, mergulharam a cabeça na água como gado no lago. Já não conseguiam mais ficar em pé. Uma semana depois, puderam constatar que tinham percorrido ao todo cerca de 200 quilômetros. O beduíno fez o maior esforço para se fazer compreender que haviam europeus nas proximidades, e no lombo de seus camelos seguiram para encontrá-los. Depois de 3 horas de solavancos, convenceram seus salvadores que deveriam deixá-los acampados enquanto eles fossem atrás de ajuda. Lá pelas 6 da tarde, um carro com beduínos armados voltou para buscá-los e à meia-noite do mesmo dia já se encontravam em camas confortáveis no Cairo. Antoine acordou no dia seguinte, em meio a lençóis brancos. O sol, que havia deixado de ser seu inimigo, cintilava através das cortinas. Ele se levantou, respirou ar puro, sentou-se à mesa e passou manteiga no pão, depois passou mel. Quando mordeu, o sabor o fez viajar diretamente à sua infância. E com essa lembrança veio também a sensação infantil de viver um mundo de infinitas maravilhas. Neste momento, seus olhos se desviaram para o telegrama que estava em cima da colcha. Tinha nele escrito 3 palavras banais, mas que tinham sido escritas pelas pessoas que lhe eram mais queridas no mundo. E sendo assim, constituíam a mais maravilhosa das mensagens: estamos tão felizes. Eu acho perfeitamente pertinente que tamanha sensibilidade nesse relato tenha surgido do autor de história tão tocante como O Pequeno Príncipe. E com certeza essa experiência o tenha motivado enormemente para isso. Quem sabe, talvez ele tenha encontrado em suas miragens, em algum ponto do deserto, o lindo príncipezinho perdido, e 7 anos depois, em 1943, ele publicaria uma das obras mais famosas e importantes do mundo. Antoine, aos 44 anos, assim como o Pequeno Príncipe no final do livro, parece ter apenas desaparecido da Terra. Se foi em um acidente de avião, durante uma missão de reconhecimento no dia 31 de julho de 1944, abatido por um caça alemão. Seu corpo nunca foi encontrado. Em 98, um pescador encontrou uma pulseira, onde tinha escrito Antoine e também o nome de sua esposa. E em 2004, foram encontrados os destroços do avião que ele pilotava, a poucos quilômetros da costa de Marsella, na França. Essa história não tem muitas imagens do ocorrido, mas espero ter passado a vocês a emoção da mesma forma que eu aprendi com a raposinha no livro quando disse: eis o meu segredo. É muito simples, só se vê verdadeiramente com o coração. O essencial é invisível aos olhos.
E aqui chegamos ao fim de mais uma história e como eu estou feliz, pessoal, de ter a oportunidade de conhecer e saber essas informações envolvendo o autor de um dos meus mais queridos livros, que é O Pequeno Príncipe. A leitura nos transforma e nos transporta a mundos inimagináveis. Eu dificilmente saberia essa informação não fosse esse outro livro incrível de onde estou tirando as nossas histórias. O livro Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo, publicado em 1965. Ele é um ajuntado de histórias que saíram na revista Reader's Digest. Nele estão mais de 50 histórias incríveis e impressionantes que eu pretendo trazer a vocês uma por semana. Toda terça tem vídeo novo. Que surpresa será que nos aguarda na semana que vem? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.